E a gente vai seguindo no resumo teológico, quando você tem no 3.4 a consciência do chamado. Tito tem uma consciência do seu chamado. E como é que se dá esse chamado de Tito? Olha o que ele diz aqui, versículos 1 a 4 do capítulo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Ou seja, primeiro ele está falando aos eleitos, então essa carta é para crentes. Segundo, ele quer levar os eleitos à fé e ao conhecimento da verdade. Essas são as duas questões: fortalecer a fé e conduzir ao conhecimento da verdade. E qual o objetivo desse trabalhar da fé e do conhecimento da verdade? Que eles sejam conduzidos à piedade. A fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, o Deus que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação, a mim confiada por ordem de Deus nosso Salvador, a Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum. Então veja, no devido tempo, Deus trouxe à luz a pregação do Evangelho a Tito. Tito quem era? Era um grego. Ele não tinha acesso natural à palavra de Deus, mas através da vida de Paulo, que o chama de verdadeiro filho na fé, Tito conhece as Sagradas Escrituras e vem a ser um valoroso colaborador nessa obra. Então, nós temos aqui que no devido tempo Deus chama, e aí não tem nada a ver do arrupio. Me arrupiei todinho com o que o pastor falou, eu acho que eu estou sendo chamado para ir para algum canto. Eu não precisa você tremer, não precisa um anjo descer do céu para dizer que você está sendo chamado. A partir do momento, esses homens aqui tinham chamados específicos, e cada um servia de canal para abençoar a vida do outro. Mas veja como é que hoje nós temos Marcos 16, 15 e 16: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Isso diz alguma coisa para você? Vai e pregue. Esse é o nosso chamado. Agora, chamados específicos continuam acontecendo. Chamado específico para que haja um resgate dos valores divinos a partir da vida de algumas pessoas. Então, Tito é chamado especificamente para trabalhar na construção de um comportamento piedoso por parte dos irmãos de Creta e fortalecer a fé deles, para que eles não venham a se enganchar com os falsos mestres, com o ensino deles. Depois há a questão do comportamento cristão. Então essa carta fala primeiro do chamado de Tito para defender a fé cristã e fortalecer essa fé no coração dos crentes, e depois vai falar do comportamento cristão que a gente leu o capítulo 2 todo, como devemos nos comportar como crentes no mundo. E no capítulo 3, versículos 1 a 7, a convicção de salvação. A gente já falou sobre isso várias vezes, mas nunca é demais lembrar: nós não podemos esquecer que nós somos salvos. No dia que a gente esquecer que é salvo, a gente pode pensar, passar pela nossa mente a ideia de que: será que eu ainda vou para o céu? Hoje eu pequei assim, 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 assim. Então você perde a sensibilidade e a certeza na mente e no coração de saber que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo, mas você duvida da sua fé e duvida daquilo que Deus fez enquanto obra redentora na sua vida. Então a certeza, a convicção de salvação, diferente do que algumas pessoas pregam, não é algo arrogante da parte do crente. É a maior graça que ele alcançou, porque ele não seria salvo pelas suas obras, mas foi salvo pela obra de Cristo. E ele não teria certeza do dia de amanhã, mas ele tem, porque ele vive pela palavra de Cristo. Então ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe que se ele morrer, ele ressuscitará primeiro no dia final. Mas ele sabe que se ainda estiver aqui, ele será levado por aquele que veio e voltará para buscar o seu povo. Então, convicção de salvação
tem nada a ver com arrogância, tem a ver com certeza de que Deus faz tudo perfeitamente segundo o conselho da sua vontade. Aí vem os falsos mestres. Qual é o perfil dos falsos mestres? Você vai ter aí vários pontos referentes a alguns dos textos que nós lemos. O primeiro texto é Tito 1,10. Tito 1,10 vai falar: pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. Então tinha muito judeu dizendo assim: olha, vocês são infiéis, vocês estão seguindo uma mensagem diferente, nós somos fiéis porque nós continuamos nos circuncidando. E a gente sabe que no livro de Atos, a primeira assembleia, a primeira convenção, concílio vai ser feito justamente por conta dessa questão da circuncisão. Mas quem está sendo convertido para a mensagem cristã tem que se circuncidar? Não tem. Por quê? Porque isso é costume judaico, isso não é costume cristão. Ou a gente rompe de vez com a tradição judaica, ou a gente vai passar o tempo todo agora voltando para aquilo de que Deus já nos livrou. Interessante que hoje existem pessoas que têm saído de comunidades cristãs para comunidades judaicas. E me chama muita atenção isso, porque começa de uma coisa muito simples, é dizer: eu acho que eu tenho que guardar o sábado. E aí volta lá para Êxodo e diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Aí diz que a gente que é cristão está seguindo o calendário de Roma, está seguindo o Deus de Roma, e que eles devem guardar o sábado porque foi isso que foi entregue a Moisés. Então aí vem outras consequências desse pensamento que os falsos mestres de hoje estão fazendo. Então, se você vai guardar o sábado, guarde direito. Não cozinhe, não trabalhe, não acenda fogo em casa, não faça nada. Jejue do nascer do sol ao pôr do sol. Então você tem que fazer tudo isso. Aí vem a questão que com Cristo nós temos o dia do Senhor como sendo o domingo, primeiro dia da semana. Você já começa louvando ao Senhor. E eles desprezam essa questão porque para o judeu mais radical, Cristo não é o Messias. Então eles ainda esperam a vinda desse Messias. Mas e o cristão que quer virar judeu? Então agora você desconsidera tudo que você aprendeu de Cristo. Ou seja, em última instância você está sendo um apóstata. Porque você aprendeu tudo sobre Cristo, você foi ensinado no caminho de Cristo, e agora você está dizendo que é judeu, então você vai desconsiderar Cristo, é a primeira coisa. Então você agora vai recosturar o véu que foi rasgado do templo. Você vai voltar a fazer sacrifícios e vai depender de um sumo sacerdote para uma vez no ano ir até o Santíssimo Lugar para fazer sacrifício e expiação pelos seus pecados. Agora me digam, em 2019, sacrifício por pecado salva a gente de alguma coisa? Não, porque o sacrifício foi feito de uma vez por todas por Cristo na cruz. Então eu prefiro viver por essa palavra e não dar ouvido a falsos mestres, como era o caso aqui. Então Tito diz: olha, tenham cuidado desses falsos mestres, porque primeiro eles são insubordinados, eles não respeitam liderança e não respeitam a palavra. Eles vão contender com você, Tito, para ganhar a aderência, a adesão das pessoas que estão aí na sua comunidade. Eles vão chegar aqui na igreja de Creta e vão dizer assim: olha, o que Tito tem ensinado é mentira, escutem o que nós estamos pregando. Eles não vão respeitar a sua liderança, porque você é pastor da igreja. Eles não vão respeitar a palavra de Deus, porque eles não creem nessa palavra, estão mudando, estão adulterando essa palavra. E eles são também pauradores frívolos, ou seja, eles falam coisas sem importância. O que é que tem importância para a gente de fato? O sacrifício de Cristo é importante para nós. O que mais que é importante para nós? A vida eterna é importante para nós. Nós pregamos sobre o sacrifício de Cristo? Pregamos sobre a vida eterna? Pregamos. Por quê? Porque isso é importante. Coisas que são fora do texto sagrado não são importantes, mas eles trazem como falsos mestres que são essas coisas sem importância para tentar ludibriar a mente daqueles que são mais sem conhecimento da palavra de Deus. Eles são enganadores, enganam pela eloquência vazia. Eles falam bonito, mas não falam nada com nada. Eles discursam muito bem,
mas no final, quando você vai peneirar, espremer, não sai uma gota de importância daquilo ali. Eles são impuros, a mente e a consciência corrompidas. E aí a gente volta um pouquinho lá para Timóteo, quando ele diz: você precisa viver com uma fé sem hipocrisia e com uma boa consciência. Mantenha a boa consciência. Aqueles que são falsos mestres são impuros e têm feito com que a consciência daqueles que são servos do Senhor, mas ainda estão caminhando com certa dificuldade, seja corrompida como a deles. Eles são também abomináveis, eles causam horror e nojo a Deus. Essa expressão é muito forte, mas ela é usada. Quando diz assim, para a igreja de Laodiceia, o Senhor diz: eis que não és quente nem frio, e porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, quando ele diz isso, ele diz que sente nojo, sente asco pela forma como eles estão levando a vida, que não é de acordo com a palavra de Deus. Então, falsos mestres são abomináveis ao Senhor, causam nojo ao Senhor. Você acha que uma pessoa que chega numa igreja, chega num púlpito e diz assim: olha, se você hoje depositar aqui, nesse caso, eu falasse 10 mil reais, eu arranjo a salvação para você na hora, você vai ter um terreno no céu. Você acha que Deus não acha ruim isso, não? Você acha que Deus não se ira profundamente com esse tipo de coisa? A gente já fica irado por saber que isso não corresponde à palavra de Deus. Imagina aquele que é a palavra. Então, é abominável aos olhos do Senhor. E eles são desobedientes, eles são reprovados diante do Senhor. Não há quem subsista fazendo o que falsos mestres fazem. E o que é que fazem os falsos mestres para que eles sejam repreendidos diante do Senhor? Primeiramente, eles pervertem casas inteiras, disseminando heresia. Eu acho que não teve um tempo ainda, dentro desse nosso, de 30, 40 anos para cá, em que existisse mais heresia. Parece que está pipocando o tempo todo, né? Cada semana se busca trazer uma coisa diferente para que as pessoas continuem sendo atraídas por essas heresias. Então, você quer se esquecer dos seus problemas? Se você quer se esquecer dos seus problemas, tem a unção de Manassés. Então a pessoa vai lá, ora na sua cabeça e diz assim: você agora vai se esquecer. Então você é viciado em cigarro comum há quanto tempo? E a pessoa diz: não sei, eu nunca fumei. Então, isso não existe. Mas pessoas acreditam por conta do psicológico. Se deu certo com fulano, vai dar certo comigo. Eu conheço um vizinho meu que foi lá e deu certo, então eu vou também. Exemplos individuais não auxiliam na fé, principalmente quando eles são exemplos de heresias, exemplos de desvios da palavra de Deus. Não vai ajudar você a chegar muito longe. O que é que eles fazem também? Ensinam o que não deve. Não se preocupe em pregar a palavra de Deus. É interessante que se fala de muita coisa durante 2 horas num culto que não é um culto de uma igreja séria, mas pouquíssimo ou nada se fala da palavra de Deus. Desconfie então quando uma pessoa começar uma pregação sem ler a palavra. Aí tem coisa errada. Desconfie quando alguém lê o texto e diz assim: pode fechar a Bíblia, sente. Como assim fechar a Bíblia? Você vai expor a Bíblia. Eu preciso do texto para ir acompanhando o que você está falando. Então, fica um pouco complicado de entender como é que essas pessoas querem que os outros cheguem ao conhecimento da verdade se eles estão retirando elementos da verdade. Tito foi chamado para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Os falsos mestres fazem exatamente o contrário. E eles dizem falsamente conhecer a Deus, mas não demonstram isso pelas suas obras. Sinceramente, eu não fico em nada assim admirado quando uma pessoa diz: eu sou mestre em teologia.
Eu sou doutor em Novo Testamento. Eu não fico muito admirado se a vida dele não condisser com exatamente isso. Ou seja, se as suas obras não mostrarem que de fato você lê a palavra, medita na palavra, vive pela palavra, ensina a palavra, você pode ter os anéis do mundo todo, pode ser doutor, PhD, o que for, mas você ainda será um falso mestre, porque você diz conhecer a Deus, mas você não vive como aquele que foi transformado por esse Deus. Então você vai encontrar, com certeza, infelizmente, com tristeza eu digo isso, pessoas que estudam muito tecnicamente a palavra de Deus, são ótimos preparadores de sermão, mas são péssimos entregadores de mensagens de salvação. Você vai ter pessoas que, se você der um tema, ela já está com tudo na cabeça. E ela diz, eu sei falar sobre isso, mas ela não conhece o Deus que é falado naquelas palavras. Então as suas obras vão mostrar algo diferente. Esses são os falsos mestres, aqueles que não vivem de acordo com o que está sendo ensinado e pregado. Qual a tarefa de Tito? Primeiro, calar esse povo. Olha o versículo 11 do capítulo 1. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, tudo por ganância. Por que será? Por que será que a gente se reúne com poucas pessoas, que a gente tem uma maior dificuldade de manter uma estrutura como essa, de manter essas portas abertas? Mas aqueles que pregam de maneira infiel têm verdadeiros palácios para se reunir com multidões, e tudo tem ao seu dispor, porque eles pregam por ganância. Eu espero que nunca aconteça que por essas portas entre alguém que suba a esse púlpito e diga assim: de 10 que você recebe 1000. Se ele entrar, por gentileza, manda embora. Fecha a porta na cara dele, porque a palavra de Deus não pode ser desprezada, e ela tem que ser pregada de forma fiel, não por ganância. Pode ter prega a palavra. Mas está tão difícil, as coisas já não estão mais como eram antes, e a gente não tem mais o mesmo recurso. Mesmo sem recurso, pregue, porque você não precisa de dinheiro para pregar a palavra, você precisa de fé, e pela fé o meu justo viverá. Nós precisamos de recurso para avançar, mas para pregar aqui, nós só precisamos da fé. E Deus nos dará todos os meios para isso. Mas aqueles que pregam por ganância têm crescido assustadoramente. Me lembro que ano passado eu moro na rua de um pastor, e ele teve que fechar a sua congregação ultimamente, depois de pelo menos 5, 6 anos. E a gente fica muito entristecido com isso. De lá do nosso prédio tem uma igreja que pouco abre, também não sei o porquê, mas quando abre é de uma forma muito precária. Mas numa garagem a 5 casas do nosso prédio, transformaram a garagem num templo, onde um grupo que tocava swingueira gospel hoje comanda essa igreja, e onde o homem é infinitamente menor que a mulher, porque a mulher é a apóstola, é a bispa, é a líder, é tudo, e o homem é o que? É só o auxiliar, porque ela é a líder da banda. Então, se ela é a líder da banda, ela é a líder da igreja, e a igreja se formou por causa da banda, e a gente fica, o recurso foi enorme, não deu um ano, fizeram tudo, transformaram o que era uma sala de uma casa, uma garagem, numa igreja para quase 100 pessoas. Olhando de fora, você não imagina o que é que tem dentro. O púlpito é desse tamanho, é um palco mesmo, luzes, um som de primeira qualidade, e um ônibus que eles têm. Com isso eu não estou dizendo que por eles cantarem swingueira gospel, eu não sou fã disso não, mas eu não estou querendo dizer que eles estão totalmente errados.
Mas eu quero comparar dizendo por que eles têm tanta coisa pregando algo que não faz totalmente parte da palavra de Deus e nós temos que penar tanto. Se a fé que está em nós é tão forte, é tão viva, por que nós temos que penar tanto para fazer a obra de Deus? E aqueles que não têm a mesma fé viva dentro de si conseguem fazer com tanta facilidade. Isso é algo a se pensar. Independente da ganância que está por trás de alguns, dá para ver que a gente está muito parado no tempo, que a gente precisa correr um pouco mais atrás dos nossos objetivos, para que o Senhor seja glorificado através da nossa vida, antes que seja tarde demais. E além de calar essas pessoas, e aí o calar, se possível, com severidade, ele vai dizer, repreendendo severamente para que se tornem sadios na fé. Não é simplesmente o repreender de dizer assim, saia daqui, mas é o repreender de dizer, olha, se for para estar aqui ensinando falsas doutrinas, nem venha, mas quiser aprender a palavra de Deus, a gente te abraça e te recebe. Mas para estar aqui você vai ter que aprender a palavra de Deus, e você vai ter que se tornar sadio na fé. Então nós podemos abraçar pessoas que hoje não são sadias na fé, sim, agora entendendo que se elas quiserem trazer coisas estranhas ao nosso local de culto, elas serão caladas e elas serão repreendidas. Agora, se elas quiserem aprender a palavra que nos salvou, a palavra que nos mantém de pé, elas serão muitíssimo bem recebidas. Afinal de contas, é essa a nossa tarefa, pregar a palavra aos perdidos. E aí Tito, para hoje, vai trazer o seguinte para a gente: a graça de Deus nos purifica totalmente, de modo que somos redimidos de toda forma de desobediência e transformados em tesouro exclusivo de Cristo, cheios de zelo pelos feitos que são excelentes. Você tem zelo pela casa de Deus? Você tem zelo pela palavra de Deus? Tenha zelo também pelo povo de Deus, por você e pelos outros. Zele por esta comunhão, zele pela graça que nos foi dada. E aí vem Cristo em Tito, obra divina e redentora, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu zeloso de boas obras. É isso aqui, Cristo em Tito, capítulo 2, versículos 13 e 14. Nós somos o povo que espera na bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de nosso Senhor Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu zeloso de boas obras. Ou seja, a mensagem de Cristo em Tito ele veio, se deu a si mesmo para que você fosse liberto do pecado, para que você se tornasse purificado e fosse, como povo eleito dele, zeloso de boas obras. Ou seja, essas boas obras são a evidência de que você foi eleito por Deus. Mais uma vez, Tito para hoje traz: assim como Jesus, não tenhamos receio de ir contra a vontade do mundo pelo bem da igreja de Cristo. O que é mais fácil hoje? É a gente pregar que Jesus vai resolver todos os seus problemas, ou é dizer no mundo tereis aflições? A coisa mais fácil é dizer: ô meu irmão, venha para cá que todos os seus problemas se resolvem. Só que no mundo nós teremos aflições. Eu já vi tanta gente dizendo assim: rapaz, depois que eu fui convertido, parece que minha vida virou de cabeça para baixo. Eu perdi o emprego, perdi pessoas da minha família. As pessoas estão olhando diferente para mim. Parece que eu não tenho mais o mesmo apreço dos meus amigos. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que você está vivendo a vida cristã de uma maneira correta. Aqueles que realmente querem viver para Deus, segundo a sua palavra, a gente leu isso ontem, sofrerão perseguições e terão sofrimentos.
Mas isso não é para se desanimar, porque viver da maneira como qualquer pessoa vive é muito cômodo e não vai trazer transformação ao nosso redor. Nós temos que viver de maneira diferente mesmo. Acho que nossa geração de 90 para cá é a que mais escutou e teve como tema de conferências em igrejas o vamos fazer a diferença. Isso foi um discurso de muito e muito tempo. Só que essa geração não tem feito a diferença. Totalmente. Se essa geração realmente fizesse a diferença, como é que nós estaríamos onde estamos, com 34, 35, daqui a pouco já estamos dizendo 40% de evangélicos, e vendo que nós vimos todos os dias. A gente ainda vê pessoas furando a fila do supermercado, dando troco errado, e achando bom, porque eita, eu ganhei, ó, veio R$2 a mais. Por R$2 você se suja. Por R$2 você é pecador. Por R$2, pode ter certeza, se não houver arrependimento e fé, sua alma está no inferno. Por R$2. Porque R$2 está revelando a natureza pecaminosa que há dentro de você e que não foi trabalhada ainda por Cristo. A gente ainda vê pessoas matando qualquer coisa, pessoas mentindo como se fosse uma coisa mais natural do mundo, pessoas enganando, pessoas tratando os outros ruim. Então, tudo isso que nós temos visto é viver como qualquer outra pessoa vive, mas viver como o Senhor espera que nós vivamos é viver diferente. É ver que todo mundo está vivendo desse jeito e dizer, mas eu vou viver de forma diferente. Eu não posso viver diferente, eu não tenho essa capacidade, mas eu vou pedir que Deus me mude para que eu viva diferente. Então não tenhamos receio de ir contra a vontade dos outros. Ah, mas era tão bom quando tu andava com a gente ia para as festas, ia fazer as coisas, a gente se divertia junto. Vamos se divertir junto, desse lado aqui agora. Vamos ser diferentes, diferentes de verdade. Às vezes eu percebo que certas conversões foram substituições. Já imaginou isso? Você só substituiu aquilo que você gostava antes por coisas que agora tem algum rótulo gospel. E aí, de uma forma até brincalhona, eu já escutei o pastor Joaquim de Andrade, lá em Campina Grande, na Consciência Cristã, dizendo: a irmã gostava muito de Roberto Carlos, mas agora ela quer escutar só J Neto, porque parece a voz. Então ela só substituiu, né? Não, eu gostava muito e a música era tão boa, mas agora eu não posso mais escutar Roberto Carlos, porque agora eu sou crente, então eu vou escutar J Neto, porque está quase no mesmo. Então eu não vou mais escutar Altemar Dutra, porque Altemar Dutra eu escutava quando era lá nas antigas e tal, quando eu ia para as serestas. Agora eu vou escutar Emerson Augusto, que é quase a mesma coisa também, né? Então Afonso Augusto, o pai dele tinha a voz ainda mais parecida, foi inúmeras vezes assediado para gravar uns CDs e discos como a voz de Altemar Dutra nos anos 90. Graças a Deus que o Senhor não o permitiu. Não dou graças a Deus pela morte prematura dele, mas porque o Senhor o preservou. E a gente não pode ter uma conversão como uma substituição. A gente tem que abandonar o mundo de verdade, porque o mundo não tem nada para trazer para nós que nos leve à vida eterna. Então é abraçar o ir contra a maré e contra o mundo mesmo, por amor e pelo bem da Igreja de Cristo. E para fechar, nós vemos que Tito nos mostra como organizar e manter o padrão bíblico da estrutura eclesiástica. Igreja, como é que a igreja deve ser organizada? Tito mostra. Os homens mais idosos, os homens mais jovens, as mulheres mais idosas, as mulheres mais jovens. Ele mostra também o papel exato do homem, o papel exato da mulher, como as famílias devem se comportar, como eu devo me portar como indivíduo na sociedade, fora da igreja, até porque eu sou crente dentro e fora, e eu preciso dar testemunho dentro e fora. E aí eu tenho uma pequena observação sobre isso, porque hoje a gente às vezes se preocupa muito em não fazer determinadas coisas ou não falar determinados termos para que a gente não pareça pentecostal.
Me lembro perfeitamente quando eu escrevi minha monografia no seminário, a monografia era Disciplina Bíblica, uma das marcas da verdadeira igreja cristã. E lá no finalzinho eu colocava a seguinte expressão: o cristão verdadeiro deve ter a sua vida no altar. E meu orientador pediu que eu tirasse essa expressão. E uma pessoa da banca também, pastor, também pediu que eu tirasse essa expressão, porque ela soou muito pentecostal. Ter a vida no altar é coisa de pentecostal, meu irmão, tire isso. Você é de uma igreja reformada. Aí eu disse: não, meu irmão, ter a vida no altar é coisa de crente. E está lá do mesmo jeito. Se pega a minha monografia, está lá escrito: cristão verdadeiro deve ter sua vida no altar. Caso contrário, ele será passivo de disciplina do Senhor. Disciplinas essas amorosas que vão visar ele acertar novamente, mas ele será assim. Então, nós precisamos, nesse momento, de um padrão bíblico. Não se preocupe se alguma expressão sua vai soar pentecostal. Se ela estiver dentro da Bíblia, está tudo certo. E não se preocupe em ser reformado ao extremo. Daqui a pouco vai ser um neopuritano, porque subirá sem placa, subirá sem denominação, subirá todo aquele que creu no nome do Filho de Deus e todo aquele que se dobrou diante dele para que sua vida fosse comandada irrestritamente pelas suas mãos. Vai ter muito reformado no céu? Assim nós cremos. Vai ter muito pentecostal no céu? Assim também nós cremos. Todos aqueles que mantiveram a igreja do Senhor dentro de um padrão bíblico serão, com certeza, agraciados com uma vida eterna ao lado do Senhor. Aqueles que se desviaram serão, com certeza, também alvo da sua ira, da sua indignação. Que nós estejamos sempre do lado daqueles que estão guardando a palavra do Senhor, guardando sua igreja dentro de um padrão bíblico e verdadeiro.